culto de terça-feira, no culto da fé, sinais de Deus para a sua vida. Quantos aqui já receberam sinais de Deus, né? Deus já te mostrou alguma coisa, Deus já revelou alguma coisa para você, você já percebeu alguns sinais de Deus. E Deus, ele age na nossa vida, Ele age assim conosco. E hoje eu quero falar sobre o pensamento e o medo. A nossa mente, a gente pode dizer que é como um campo de batalha. Apesar da gente parar, às vezes eu paro e fico pensando na criação, né? Fomos criados por Deus, Deus nos criou e Ele nos deu um presente extraordinário, que é a nossa mente. Não é verdade? Que nos diferencia de todos os animais. E Ele nos dá essa mente, esse dom que, embora muitas das vezes a gente esquece, né? Porque é algo que a gente não vê. Né? Eu estou vendo minha mão e eu sei que a minha mão faz falta. Ou, né, se machucou um dedo, a gente sente. Mas a nossa mente é algo extraordinário. É algo complexo. Não é verdade? E ele tem uma capacidade infinita. Sabe? Então, assim, a nossa mente é algo muito importante. E em meio a toda essa grandeza, né, da nossa mente, queridos, ela se torna um campo de batalha. Porque é aqui que as decisões precisam ser tomadas. É na nossa mente, né, que a gente vai decidir, porque é um terreno onde a luz e a escuridão vai habitar. Nós vamos decidir isso. É um lugar, né, onde a verdade e a ilusão vai acontecer. É um lugar onde a paz e o tumulto vão se revelar. Então, existe uma guerra travada. E nós precisamos decidir. E é interessante porque é uma guerra silenciosa. Mas nós precisamos decidir, porque apesar de silenciosa, é implacável. Muitas das vezes ficamos paralisados, porque pensamos muito, porque não queremos nos arriscar, não queremos fazer algo diferente, não queremos experimentar o novo, não é verdade? Tem uma partezinha de um textozinho de Shakespeare que diz assim: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Quantos de nós, eu estou falando por mim, já perdemos muitas oportunidades porque não quis arriscar? Porque estava com medo, porque o nosso pensamento, muita da gente começa a pensar, não, mas se não der certo, não é assim que vem na nossa mente? Mas se você não conseguir? Ah, mas eu nunca consigo. E é muito interessante que muitas das vezes nós temos as frases prontas, e a gente já começa a declarar, não, mas eu não vou conseguir. Eu não consigo, eu não posso, eu não... E a gente já começa a ficar martelando isso aqui. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos decidir e precisamos entender e buscar a mente de Cristo a cada dia na nossa vida. Né? Existem muitas coisas, uma luta constante na nossa vida. Não sei se vocês já passaram por isso, de você deitar, chegar a uma determinada hora, vou dormir, né, à noite. A gente coloca a cabeça no travesseiro e a mente começa a borbulhar de coisa.
Gente, uma vez, eu estava passando por uma fase, há uns anos atrás, eu colocava a minha cabeça no travesseiro, mas vinha tanta coisa, que eu colocava a mão na minha cabeça e falei assim, eu não quero pensar nisso, eu quero dormir, eu quero descansar. Mas muitas das vezes nós não conseguimos, porque existe algo, e rouba a nossa paz, rouba aquilo que Deus tem para a gente. Então, nós precisamos buscar, entender a nossa mente e buscar essa mente de Cristo a cada dia. Tem um ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? E é verdade, mas a mente cheia de besteira também não dá certo, né? Então, a gente precisa do equilíbrio. E a gente precisa entender que essa guerra, que essa batalha invisível, nós precisamos aprender a lutar, nós precisamos aprender a viver dessa forma. E eu quero ler um texto com você, em 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5, se tiver a versão NAA. Que diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas das nossas lutas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Nós precisamos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. A gente está vivendo um tempo e a gente assiste na televisão as guerras, né, os barulhos. E eu queria que você parasse um pouquinho agora e imaginasse, por um momento, um campo de batalha. O barulho dos canhões, os gritos dos soldados, né, a turbulência do confronto. Às vezes a gente assiste, a gente vê essa guerra toda, né? Agora Israel, isso tudo, e esse barulho todo. Você imagina, querido, uma batalha na nossa mente. A diferença é que é um espaço silencioso e invisível, que é na nossa mente. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo assim. Não é uma guerra com armas e sangue, mas existe uma guerra com pensamentos e ideias, com confrontos, com esperanças e medos, com verdades e ilusões dentro da nossa mente. E é muito interessante, porque quanto mais eu penso nisso, gente, o medo, ele é resultado, muitas das vezes, dos nossos pensamentos. Eu acho que eu já compartilhei aqui uma vez, eu tinha muito medo. E eu fui criada, né? A minha criação, ela foi muito restrita. Minha mãe não deixava a gente sair para muitos lugares. Era muito caseira, muito em casa. Se quisesse brincar com alguém, a amiguinha da rua vinha para a minha casa. Então, não tinha de ficar andando na rua. E eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos. Não saía de noite sozinha, não tinha o hábito de andar à noite sozinha. E um dia eu saí do trabalho, cheguei tarde em casa. Na hora que eu soltei do ônibus, tinha um espaço, né? Tinha uma ladeira para eu subir até eu chegar na minha casa. Gente, mas eu subi aquilo correndo. Porque eu via que tinha alguém atrás de mim e eu ouvia os passos que tinha alguém correndo atrás de mim. Gente, não tinha ninguém. O meu medo era tanto que na minha mente, olha a guerra, da ilusão. Era uma ilusão que estava acontecendo ali. Mas eu corri. Cheguei em casa. O medo faz isso. O nosso pensamento acaba produzindo isso na nossa vida.
Muitas das vezes nós temos medo de nos aprofundar em algum assunto, em algo, com medo. O nosso pensamento, ele vai nos boicotando, ele vai impedindo da gente alcançar muitas coisas na nossa vida. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos entender, que nós venhamos colocar todos os dias os nossos pensamentos cativos à obediência dEle. Amém? Para que a gente viva realmente uma vida plena. Para que a gente viva e experimente a paz que Ele tem para nós, que excede todo entendimento. Então, para eu viver isso, eu preciso entender que a guerra que nós enfrentamos não é com armas e sangue, mas é contra os nossos pensamentos, contra as nossas ideias, né? Contra esperanças e medos. É contra isso, contra a verdade, contra a ilusão. E nós precisamos achar um lugar de equilíbrio para que a gente possa seguir. Quantas pessoas, quando recebem um diagnóstico, recebem uma notícia ruim, muitas pessoas paralisam diante daquele diagnóstico. A pessoa ficou doente. Tá, mas e agora? Eu vou morrer. O pensamento que reina muitas das vezes é que acabou a vida, que vai morrer. Mas a gente precisa lutar, a gente precisa mudar a nossa mente. E é interessante porque o nosso pensamento, ele muda tudo. Ele muda como eu falo, porque eu vou falar segundo como eu estou pensando. Eu vou agir como eu estou pensando. Então, nós precisamos cuidar muito do nosso pensamento. Tem um livro da Joyce Meyer, não sei falar direito o nome dela não, mas ela fala o seguinte: você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. Muitas das vezes nós queremos a vida positiva, mas temos uma mente negativa. Então nós precisamos mudar a nossa mente. E assim, existem pessoas que eu sei que foram criadas nesse ambiente de negativismo, muitas das vezes, e não conseguem mudar, não consegue, aquela fala já está tão entranhada na vida da pessoa, que a pessoa não consegue viver diferente. Mas é um desafio. Nós precisamos mudar. Se eu quero uma vida positiva, eu preciso ter uma mente positiva. Eu não posso ficar vendo só o lado ruim. Tem o lado ruim, tem um lado bom. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. A melhor coisa que você possa pensar nesse momento aí, tem um lado bom e um lado ruim. Agora, qual eu vou escolher para viver? Qual eu vou valorizar? Qual eu vou, pensar? Então, nós precisamos entender isso. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, essa batalha nós devemos travar, a batalha da nossa mente. Só que nós só venceremos com a ajuda de Jesus Cristo. Nós só venceremos se a gente colocar um filtro. Porque muitas das vezes nós ouvimos tantas coisas que têm o poder de mudar a nossa vida. Que têm o poder de mudar o nosso humor. Que têm o poder de mudar aquilo que eu programei para fazer naquele dia, a gente não faz. Por quê? Porque a gente ouviu algo e mudou. O que nós precisamos fazer? Colocar um filtro na nossa mente. A gente precisa, eu costumo dizer o seguinte, algumas coisas nós precisamos só escutar. A gente não tem que ouvir. Vamos só escutar com o ouvido e vamos seguir. Porque quando a gente ouve com o coração. Então entra no ouvido, vai direto para o coração. Imagine se tudo que a gente ouve, a gente deixar vir para o coração. Nós vamos ficar doentes da nossa alma. Nós vamos ficar enfermos na nossa alma. Então nós precisamos ter um filtro na nossa mente. E esse filtro lavado com o sangue de Jesus. E não vai entrar nada na minha vida que não
provenha dele. Então, nós precisamos assumir este controle. Porque essa é a questão. Nós precisamos assumir esse controle. Porque muitas das vezes nós colocamos o controle da nossa vida na mão de outra pessoa. Mas nós precisamos assumir o controle. Tem uma frase da Bispa Ana que eu gosto muito. Ela fala, nós não podemos fazer nada, né, com o que os outros fazem com a gente. Mas eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso. Não é exatamente isso que ela fala, mas é mais ou menos. Eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso ruim que fizeram para mim. Eu vou pegar isso para mim ou eu vou deixar passar? Então, nós temos esse poder, nós precisamos viver isso. A nossa mente é um local de batalha. Gente, e é todo dia. Todo dia. Quando você se levanta, quando você decide, não, eu vou fazer isso. Eu vou subir um degrau na minha vida com Deus, querido. Logo vem um pensamentozinho. Mas será? Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que dessa vez vai? Quando o pensamento não vem, o inimigo coloca alguém do nosso lado para falar. Então, nós precisamos viver. Deus, Ele nos deu um instrumento poderoso. Né? Eu costumo dizer que é uma máquina de sonhos e desejos. A nossa mente. É um teatro, imagina aquele palco de esperanças e medos. A mente humana. Gente, ninguém é capaz de entender a mente humana. Só Deus. Só Deus. E eu lembro de uma história de um ateu, um médico ateu. Ele fez uma cirurgia no cérebro, né, de um paciente. E depois o paciente, né, agradeceu a ele. O paciente estava fazendo uma oração. Antes dele ter alta, ele estava fazendo uma oração agradecendo a Deus, porque ele estava vivo, ele estava bem, não tinha ficado sequela nenhuma, né, daquela cirurgia. Aí o médico entrou na sala no momento, e o médico falou assim, depois que ele terminou, falou assim, não, você não tem que agradecer a Deus, você tem que agradecer a mim, porque foi eu que operei você, não foi Deus. Ele não acreditava em Deus, né? Aí o paciente falou assim, doutor, o senhor abriu a minha cabeça, abriu o meu cérebro ali. O senhor viu os meus pensamentos? Porque o médico falou que Deus não existe. Você viu os meus pensamentos? Aí o médico falou assim, não. Ele falou assim, assim é Deus. Você não vê, mas Ele existe e está lá. Assim como os meus pensamentos você não viu, mas eles existem. E Deus é assim. E a história conta que depois esse médico se converteu. Né? O testemunho lá conta que ele se converteu. Então, assim, a nossa mente, a mente humana é algo incrível. É algo poderoso. Não é apenas um ambiente de pensamentos e memórias, mas é um forno onde nós forjamos a nossa vida. É na nossa mente, e a Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios 23, 7, a parte A desse texto fala, porque como imagina em sua alma, assim é. Como nós imaginamos, nós seremos, queridos. Se eu sempre penso a respeito de mim, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não tenho, é isso que eu vou viver. Se eu aceitar isso para a minha vida, né, é uma pequena declaração de Provérbios, mas que revela a profundeza da natureza humana. Assim como eu imagino, assim como eu penso a respeito de mim,
Nós somos, gente, é muito sério isso, porque nós somos produto dos nossos pensamentos. E o que eu estou pensando a respeito de mim? O que você está pensando a respeito de você nesses dias? Quantas vezes nós pensamos tão pouco ao nosso respeito? E muitas das vezes nós estamos vivendo dessa forma. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Os nossos pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, eles não são mero espectadores da nossa vida, mas eles são os diretores. Eles são aqueles que estão criando todo o roteiro da nossa vida. Então, nós precisamos colocar a nossa mente cativa ao pensamento de Cristo. Eu gosto muito daquele texto de Filipenses 4, acho que 8, que fala que nós precisamos pensar em quê, queridos? Naquilo que tem louvor, naquilo que tem virtude, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. É isso que nós precisamos pensar. Então, nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas boas, com as palavras de Deus, com as promessas que Deus tem para cada um de nós. Imagina um pintor com a sua paleta de cores. Pegou sua paleta ali, uma folha, um quadro na frente dele. Assim como o pintor, nós colorimos as telas da nossa vida com os nossos pensamentos. Com aquilo que eu estou imaginando. Com os tons do meu pensamento. Então, se o meu pensamento são só pensamentos de medo, de tristeza, de negativo, né, de coisas negativas, queridos, a nossa vida vai ficar em tons. Não tenho nada contra o cinza, mas só vou usar para a gente ver, porque é uma cor que não aparece muito, né? Vai ficar em tons de cinza. Agora, se eu penso a palavra de Deus, se eu penso as promessas de Deus, se eu penso no amor de Deus, naquilo que Ele colocou em mim, queridos, nós vamos iluminar, a nossa vida vai iluminando como um arco-íris cheio de cores. Então, os nossos pensamentos são assim. Assim é os nossos pensamentos em relação à nossa vida. Às vezes nós estamos muito felizes. De repente, do nada, vem um pensamento, muda. Muda completamente. Parece que somos completamente transformados. Imagina, eu estou com esse copo de água. Eu confesso que eu ia comprar, mas depois eu esqueci. Esse copo de água aqui, eu venho com uma tinta vermelha e dou uma gotinha aqui nesse copo. O que vai acontecer? Vai colorir toda essa água, não é verdade? Se eu for colocando outras cores, vai colorindo essa água. Assim é o nosso pensamento. Ele vai colorindo a nossa vida. A cor que eu escolho afeta tudo. Afeta a minha vida, afeta o meu humor, afeta as minhas ações, afeta a minha casa, afeta as pessoas que estão ao meu redor, afeta como eu interajo com as pessoas que estão ao meu redor, desde a minha autoestima até a minha fé em Deus. Dependendo de qual gotinha eu coloco hoje na minha vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado com qual gotinha, quais são as cores, quais são os nossos pensamentos, quais são os pensamentos que têm dirigido a minha vida nesses dias.
Quais são os pensamentos que têm conduzido a minha vida? Quando a gente lê esse texto, né, que nós lemos aqui, Paulo reconhece que existe uma batalha. E é interessante porque ele fala, embora nós andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Queridos, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos viver a palavra de Deus a cada dia. As lutas, os pensamentos, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida espiritual, né? Não é física, não é, vou pegar. Não, nós precisamos colocar realmente, lutar contra essas fortalezas na nossa mente, lutar contra esses pensamentos. Os pensamentos virão. Não tem como nós impedirmos os pensamentos virem. Mas eu posso decidir se ele vai fazer ninho ou não. Eu posso decidir se esse pensamento vai frutificar, se eu vou deixar esse pensamento, que é uma sementinha, cair no meu coração e dar frutos, ou não. Então, isso nós podemos decidir. Né? As ideias que se infiltram nas nossas mentes, que muitas das vezes destroem a nossa compreensão em Deus, nós não podemos deixar que isso cresça. Quantas vezes um pensamento que nós deixamos roubam a nossa fé em Deus, rouba tudo aquilo que Deus já falou conosco. Então nós precisamos cuidar, porque muitas das vezes esses pensamentos vêm para quê? Para alimentar os nossos medos, para alimentar as nossas dúvidas, para alimentar alguns sentimentos que nos fazem questionar algumas coisas. Muitas vezes esses pensamentos vêm para isso, para roubar o valor, para roubar o propósito. Então nós não podemos permitir. A nossa mente, ela pode se tornar um calabouço de pensamentos negativos e medos infundáveis. Mas ele também pode ser um lugar de alegria, pode ser um lugar onde nós pensamos nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente fica guardando, né, tantas coisas na nossa vida, por quê? Porque vieram através de palavras que foram ministradas sobre as nossas vidas, palavras muitas das vezes duras, que nos feriram, que nos machucaram, que eram mentiras, mas nós permitimos que essas mentiras crescessem dentro de nós. Então nós não podemos permitir que essas fortalezas nos aprisionem nesses lugares onde nós ficamos limitados, onde nós ficamos incapazes de experimentar plenamente aquilo que Deus tem para nós. Alegria plena, alegria que só Deus pode dar, liberdade que só Ele tem para nós. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, colocar a nossa mente sempre cativa, coloca a mão na tua cabeça e declara: minha mente, que eu venha ter a mente de Cristo, que os nossos pensamentos sejam alinhados com os pensamentos de Deus. Queridos, Deus só tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Então nós precisamos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo. Nós temos que crer na verdade. Eu sei que é um lugar de decisão, onde nós vamos decidir verdade ou mentira. Eu vou acreditar naquilo que Deus está falando para mim, ou eu vou acreditar naquilo que o diabo está falando para mim.
Esse dia o pastor Washington estava pregando aqui e ele citou a respeito de Jesus, né, quando ele estava sendo tentado pelo diabo. O diabo já começou a questionar, né, a respeito da identidade dele. E ele começava: se tu és o Filho de Deus, faz isso, aquilo, aquilo. Se tu és... Queridos, eu creio que naquele momento ali, tanto que Jesus, ele rebatia tudo que o diabo tentou, tudo aquilo que o diabo estava ali provocando ele respondia a palavra de Deus. E porque ele lembrou do que Deus, do que o Pai tinha falado a respeito dele. Quem ele era. Quando Jesus foi ser batizado, e quando ele levanta das águas, qual é a voz que ele escuta? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esse era o pensamento de Jesus. Então o diabo podia confrontar: ah, mas se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho amado e que Deus tinha muito prazer. Então aquela fala do diabo ali não mudou, não roubou o propósito e o plano que Deus tinha para Jesus. E assim nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. O que Deus está falando para você. Queridos, não importa o que está todo mundo gritando, o que importa é o que Deus falou ao teu respeito. Que essa fala possa ocupar a tua mente, porque é esse pensamento, se eu tenho essa verdade na minha vida, queridos, eu não vou ter medo. Eu não vou deixar o medo me paralisar, eu não vou deixar uma dificuldade me paralisar, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para que Deus me chamou. Então nós precisamos decidir. Nós precisamos aprender a decidir, a assumir o controle daquilo que chega até as nossas vidas, né? Então nós precisamos viver isso. Nesse campo de batalha, eu decido quem vence. É como se tivesse 2 monstros dentro de nós, 2 bichos. Quem vai vencer? Quem eu der mais comida. Não é verdade? Se a gente pegar 2 leões, eu cuido de um, a irmã Zilda cuida do outro, só que ela vai dar comida para ele de 3 em 3 horas. Eu vou deixar sem comer, sem dar comida. Ou senão vou dar uma vez só por dia, um pouco. Quando a gente colocar os 2 para lutarem, vai vencer o que tiver mais forte. Então, o nosso pensamento, ele precisa estar cativo em Deus. Ele precisa estar obediente a Deus. Para que nós venhamos vencer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Queridos, se a gente viver uma vida de medo, é uma vida de tormento. Né? Muitas doenças têm sido desenvolvidas, a síndrome as pessoas têm medo de andar na rua, as pessoas têm medo de muita gente, as pessoas estão vivendo assim. E é uma vida de tormento. Então nós precisamos seguir, né, o conselho da palavra de Deus, que nós venhamos ter a nossa mente, né, entender que existe uma batalha, entender que existe uma guerra, mas que nós vamos vencer. Amém? Tem um último versículo aqui para a gente terminar, que está em Filipenses 4, do versículo 4 ao 7. Eu quero ler para a gente. Filipenses 4, do 4 ao 7, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração,
pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que a paz de Deus guarde a nossa mente e o nosso coração. Amém, queridos? Feche seus olhos.